Vamos ler as palavras do bendito Evangelho de Cristo, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. O Ranieri vai pregar junto comigo, que eu quero mostrar para vocês alguns textos que estão interconectados, interligados, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Jesus está falando para os judeus, e ele vai explicar uma realidade, uma verdade. No último dia, o mais solene dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Qual era a Bíblia que Jesus tinha? Os pergaminhos do Antigo Testamento. Essa era a Escritura. Por isso eu vou ter que viajar com você para alguns textos do Antigo Testamento. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? O ministério público de Jesus desafia as visões tradicionais do judaísmo, porque a visão do judaísmo é uma visão engessada, muito ritualística, e Jesus mostra que ele veio trazer algo além do ritual, sair daquele contexto frio, mecânico, às vezes até insensível, para tocar a alma humana, para mexer com os porões das nossas vidas. Por isso que a cura que Jesus traz, ela é de dentro para fora, vai lá no âmago, vai lá nos porões da nossa existência. Então, e isso causa umas lutas internas entre o povo e os próprios líderes judeus. As pessoas ouvem as palavras de Jesus, testemunham seus milagres contundentes e começam a se perguntar se Jesus realmente é o Messias prometido. Mais uma vez, os líderes religiosos, impressionados com o impacto e o poder de suas palavras, o deixam em paz. Eles tinham escolhido a festa dos tabernáculos para prender Jesus. Era o último dia da festa. A intenção deles era no último dia, no grande dia, o dia mais solene da festa: vamos prender esse galileu, esse nazareno. Mas Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Os soldados que foram prender não conseguiram, ficaram impactados, magnetizados pelas palavras curativas de Jesus. No último dia, o dia mais importante da festa, os sacerdotes tradicionalmente circundavam o altar 7 vezes com recipiente de água. E esse é o momento em que Jesus faz esta poderosa afirmação. E eles continuam ali acompanhando as palavras de Jesus. Essas palavras, elas continuam um tema que Jesus havia usado antes, inclusive com a mulher samaritana, lá em Sicar. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 10 a 13. Evangelho de João 4, 10 a 13. E Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água. A água está viva. Até o 13. Indagou-lhe a mulher: Senhor,
Tu não tens como pegar água e o poço é fundo. Como tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Versículo 13. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui é a sede espiritual. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, Jesus também proferiu palavras que estão intrinsecamente ligadas com a sua declaração do Evangelho de João, capítulo 7, 37. Ainda perto da costa da Galileia, Evangelho de João 6,35. Evangelho de João 6,35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Olha o que está escrito. Diante disso, Jesus ministrou-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Por quê? Porque a própria fonte vai habitar dentro de você. Quem crer em Cristo, quem crer na mensagem de Cristo, quem vive o cristocentrismo, entregou-se a uma fonte que jorra vida para a eternidade. Essa água viva vai te acompanhar para sempre, até a eternidade. A referência de Jesus às Escrituras aqui provavelmente inclui um último versículo, passagem, Provérbios 18, versículo 4. O sábio Salomão escreve sobre essa fonte. Provérbios 18, versículo 4: águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. Ainda o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Jesus conhecia as Escrituras. Jesus exortou a sua geração e nos exorta também: errais por não conhecer as Escrituras, o que há nelas e o poder de Deus. Naquele dia águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o mar Morto, e outra metade para o mar do Ocidente, isto é o Mediterrâneo. Isto se dará tanto no verão como no inverno. Naquele dia, quem sabe o profeta Zacarias já vislumbrava esse dia, que Jesus chegaria e estaria no último dia da festa dos tabernáculos, chamada festa das barracas ou das tendas. Essa festa era para lembrar um evento histórico no período da peregrinação do deserto, o dia em que jorrou água no deserto. Por isso que existia essa festa dos tabernáculos, para relembrar o dia em que Deus proveu água num deserto. Não havia possibilidade de ter água ali, mas Moisés então tocou na rocha. Primeiro ele feriu a rocha foi ferida. Depois ele deveria falar a rocha, e ele então bateu na rocha outra vez. Não era mais para bater na rocha. Então naquele dia águas puras e correntes fluirão de Jerusalém. Ainda Salmo 78, versículos 12 a 16. Jesus estava citando as Escrituras. Como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Salmo 78, versículos 12 a 16. E ele realizou maravilhas diante dos seus antepassados,
na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Durante o dia guiava-os por meio de uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água em abundância, como a que flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes, fez correr a água como os rios. Amém? Jesus veio aqui hoje para dessedentar sua sede. Você talvez tenha uma sede imensa de paz, sede de salvação, sede de harmonia, sede de paz na sua família. Qual é a sua sede? Qual é a sua necessidade emocional e espiritual? Como Jesus, essa fonte interna, ou essa corrente, é uma indicativa sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes até os dias atuais, até a volta de Jesus, o Espírito Santo veio viver dentro da gente. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, nesse dia memorável, você foi selado pelo Espírito. O Espírito de Deus passou a habitar dentro de você. Ele se tabernaculou. Hoje você é seu templo. Você é tabernáculo do Espírito. O Espírito Santo fez morada em ti. Ele habita em ti, ele está dentro de ti, organizando toda a casa que estava desarrumada. O pecado arrasou com a tua vida, desorganizou a tua vida, levou a tua vida para o bueiro da dor, te adoeceu, te colocou correntes, te escravizou. Mas Jesus, o Senhor da vida, quebrou as correntes. A sua vida na alma era como uma terra seca. A vida sem Cristo é como uma terra seca. A vida sem Cristo é um deserto sem fim. A vida com Cristo, ainda que a gente passe pelo deserto, pelas provas, nós temos uma fonte dentro da gente, dentro de nós. E essa fonte, o Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele está fluindo dentro do âmago, dentro da nossa alma. Quem crer em mim, como diz a Escritura, não como dizem as pessoas. Ou seja, nossa fé precisa estar fundamentada na verdade sobre Cristo, na Escritura, o que diz a Escritura. Então, cuidado para não crer nas doutrinas bíblicas. O que a Bíblia diz sobre Jesus? O que a Bíblia diz sobre quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele disse? Creia nos evangelhos, creia na palavra de Deus, creia na Bíblia por inteiro. Não fique preso a tradições, às crenças e a falsas doutrinas. Creia na palavra, porque você vai estar buscando na fonte certa, na fonte pura, pura e cristalina. O evangelho basta, Cristo é suficiente, Cristo resolve. Cristo venceu a morte, Cristo venceu as trevas, venceu o mal, venceu o inferno, derrotou o inferno. Rios de água vivas correrão no seu interior. Água viva simboliza o mover do Espírito Santo, está vivo na vida de cada um de nós. Desde Gênesis, o segundo versículo de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Desde o tempo da criação. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Então o Espírito de Deus, desde a criação, ele se move. O Espírito de Deus está se movendo aqui esta noite. O Espírito de Deus está movendo. Ele está vivo dentro da tua alma, do seu coração, do seu espírito, consertando todas as coisas de dentro para fora. A cura que está acontecendo nesses últimos dias é uma cura visceral, é de dentro para fora. Ele vai curando, restaurando, modificando a sua vida. Amém? O Espírito Santo estará para sempre, até a volta de Jesus e eternidade adentro, movendo na vida do cristão, da cristã, transformando-o numa pessoa melhor, de dentro para fora. Toda transformação significativa é de dentro para fora. Então, se você começar a sentir assim um desejo ardente de amar mais, de perdoar, é o Espírito Santo agindo na sua vida. Se você sente um desejo de se colocar no lugar do outro, de ajudar, de estender a mão, é o Espírito Santo se movendo na sua vida. Se você se tornou uma pessoa mais sensível, antes você era fechadão, era difícil se comover, chorar, ultimamente as pessoas estão até estranhando, você está mais emotivo até, é o Espírito Santo se movendo dentro de você. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Ele vai trabalhando nossa vida, nosso caráter, todo o nosso ser. Ezequiel capítulo 47 diz que as águas saram e purificam, simbolizando o Espírito Santo. Onde o rio passava a vida, um cristão cheio do Espírito Santo, por onde ele passa, transforma ambientes. Porque onde passa um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem uma fonte dentro de si, e essa fonte transborda, porque nele há vida, não tem morte, tem vida. O sábio Salomão escreveu que a vida e a morte está no poder da língua. Quem fizer bom uso colherá do seu fruto. As suas palavras precisam ser palavras de vida. Você não pode ficar falando palavras de morte. Suas palavras precisam ser de bênção, de paz. Por quê? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de morte, cheio de coisa ruim, você só vai falar coisa ruim. Mas quando o seu coração é o coração de Cristo, então você tem uma fonte dentro de você. Você vai falar palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras de salvação, palavras de graça, palavras de exortação. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele não exorta alguém para ferir, para machucar. Ele exorta alguém para levantar, para potencializar, para amar. Ele exorta amando, levantando, fortificando. Ele exorta despertando, alertando. Ele exorta estendendo a mão, salvando, curando. Assim será você, alguém cheio de vida, tem um rio fluindo dentro de você, porque agora essas águas correm do ventre, do interior. O Espírito Santo habita dentro de cada cristão que foi alcançado por Cristo Jesus. O 7º dia da festa era o dia em que o sacerdote, olha só, Salmo 118, versículo 25, o sacerdote marchava 7 vezes ao redor do altar, entoando o Salmo 118, verso 25. Rogamos a Ti, ó Senhor, salva-nos e faze-nos prosperar. Então o sacerdote, tradicionalmente, rodava 7 vezes o altar que estava transbordando. Você lembra que quando o profeta Elias desafiou os 400 profetas de Baal e os outros demais profetas, ele
colocou água ao redor do altar, porque havia esse ritual de colocar a água ao redor do altar. Era uma seca que já durava tanto tempo, mas ia acontecer algo ainda muito mais poderoso. Ele disse: Deus vai responder com fogo. E o fogo veio e lambeu toda a água do altar. Água e fogo não se misturam, mas no reino de Deus, o Espírito Santo representa a água para hidratar, nutrir, e representa também o fogo que purifica, que santifica, que tira todas as impurezas internas, tira dentro de nós toda a malícia, todo o mal, tudo aquilo do homem caído. Do Espírito Santo ele vai tirando, vai lavando, vai purificando, e assim a gente recebe um novo coração, uma nova identidade, uma nova mentalidade, um novo ser, um novo olhar sobre a vida, porque agora a sua vida está sobre a égide do Espírito Santo de Deus. Então Jesus convida todos os sedentos. Todos os sedentos. Onde estão os sedentos? O tema do nosso congresso de jovens esse ano é sedentos por Deus. Todos os sedentos. O Senhor está convocando todos. Onde estão os sedentos de São Luís? Onde estão os jovens sedentos de Deus? Nós queremos ver os jovens sedentos de Deus. Ageu faz uma profecia, e nós vemos o cumprimento dessa profecia. Ageu capítulo 2, versículos 6 e 7. Ageu capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois assim promete Yahvé, o Senhor dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus, a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros. Encherei esta casa com o Kadosh da sua glória, e assegura o Senhor dos exércitos. E o autor aos Hebreus vai citar esse texto, Hebreus capítulo 12, versículo 26 a 29. O autor aos Hebreus, que eu creio que foi Paulo, um dos mais profundos conhecedores do Antigo Testamento, aprendeu com o mestre do Antigo Testamento, Gamaliel, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também os céus. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que os imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então Jesus se refere a essa experiência de Israel, relatada em Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 7. Aquela água não passava de uma imagem do Espírito de Deus. Quando Jesus se refere, como diz as Escrituras, ele está relembrando o Êxodo 17, versículos de 1 a 7. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo. Então contendeu o povo com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, nós e aos nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então diz o Senhor: Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel,
e toma na tua mão a tua vara com que ferisses o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, e diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E o Senhor fez jorrar água no deserto. Lá no Monte Horebe, Deus se apresenta a Moisés com fogo. Um pequeno arbusto, fragilíssimo, uma sarça, ardia, inflamava e não consumia. Um pequeno arbusto. A sarça representa a fragilidade humana, tão frágil como um arbusto, mas se torna tão poderoso quando o Espírito de Deus se apodera dessa pessoa. A sarça ardia e não se consumia. Deus se apresenta a Moisés como um fogo, mas Deus também se revela a Moisés no deserto como aquele que faz jorrar a água viva, a água que emana da rocha. Ele é a rocha e ele é a água. Ele é a rocha, ele é a fonte, ele é a água. Ele é a água da vida. Ele é o fogo que purifica, que santifica, que refina. E ele também é a água que nos dá vida. Gente, é tão maravilhoso que nós estamos com muita sede. A gente toma aquela água geladinha, e aquela água vai refrigerando nossa alma. Sabe, queridos, a água para beber é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. A água é para lavar, é um dos símbolos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Assim como a água sacia a sede, se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Assim a água sacia, a água produz fecundidade, ela fertiliza. Também o Espírito Santo sacia nosso universo interior e permite que nós venhamos dar frutos. Efésios capítulo 5, versículo 26, Efésios 5, 26, diz: a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra. Amém? A palavra, Ele está te lavando, ela lava, ela purifica, ela restaura a nossa vida. A palavra é o nosso alimento, mas ela também, ela gera em nós uma asepsia, é de dentro para fora. Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então teu coração precisa estar limpo. Jesus não quer que o nosso coração seja só uma maquiagem. Por fora, tão bonito, uma parede branqueada, mas por dentro está contaminado, está sujo, está cheio de amargura, cheio de mágoa. Hoje você pode se libertar dessas decepções. Hoje você pode decidir e dizer para Deus hoje: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero ter paz na minha vida, na minha alma, no meu coração, em todo o meu ser. Eu quero me libertar. E Jesus deseja te libertar poderosamente. Ele está aqui para prover a libertação necessária na sua vida. É algo de dentro para fora. E foi o que eu escrevi para o jornal pequeno desse domingo. Jesus
veio para nos libertar desse turbilhão, desses pensamentos turbulentos, nessas águas turbulentas. Até quando você vai negligenciar a sua vida espiritual? Até quando você vai deixar de tratar o seu interior? Até quando você vai conviver com essa mágoa, com essa amargura? Você que guarda a mágoa do seu pai, guarda a mágoa da sua mãe, guarda a mágoa de um filho, talvez guarda a mágoa até de um pastor que passou pela sua vida. Em vez de te curar, arrebentou com a tua alma, arrebentou com o seu ser. Guarda a mágoa de um chefe que te adoeceu. Muitas pessoas adoeceram no trabalho, muitas pessoas adoeceram em casa, muitas pessoas adoeceram desde a infância, muitas pessoas chegaram na adolescência já adoecidos, porque não conseguiram se tratar, não conseguiram remédio para a alma. O remédio para a alma, ele não está à venda nas farmácias. Os psicotrópicos não vão resolver. O psicotrópico é só um paliativo. É importante que você faça a sua psicoterapia. É importante sim que você siga o tratamento com o psiquiatra que está cuidando de você. Mas o que vai te curar efetivamente é esse relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Ele disse, como diz a Escritura: aquele que estiver em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vim esta noite encorajá-lo a você sair deste culto com esse rio crepitando dentro de você. Eu saí desse culto, eu sinto o rio. É o Espírito Santo, é Jesus expandindo a sua vida, gerando vida, quebrando os grilhões. Chega de ficar refém de tudo isso. Essa é uma promessa de renovação e transformação que começa no íntimo, no âmago. Assim como uma árvore reflete a qualidade das águas que a nutrem, nossas vidas refletem o nosso estado interior. Se o seu interior não está bem, não está ajustado, não está tratado, você exteriormente vai se apresentar adoecido. Muitas águas que povoam nossa mente, nossa alma, estão contaminadas. Muita gente está bebendo na fonte errada, está lendo livros que estão distanciando de Cristo, da verdadeira fonte. E muitas pessoas estão bebendo águas que acham que vão nutrir, mas são tóxicas. E elas estão se intoxicando sem perceber. Os medos, os traumas não resolvidos, culpas não confessadas, ressentimentos alimentados. A palavra ressentir é sentir tudo de novo, é um círculo vicioso. O ressentimento é um círculo vicioso. Ressentimento, sentir tudo de novo. Para de ficar ressentindo tudo de novo, abrindo feridas. Como é que um casal vai se curar se o tempo todo um dos cônjuges fica relembrando fatos do passado, fica jogando em rosto? Não há cura assim. Para que você tenha o seu casamento curado, é preciso os dois colocar um ponto final, colocar uma pedra num assunto. Uma vez que já foi oferecido o perdão encerrou essa questão. Não renovemos mais a questão. Vamos viver o dia de hoje. Vamos seguir daqui para frente buscando cura, buscando saúde, cheios de vida, cheios de Deus. Amém? A verdadeira transformação não acontece apenas por meio de mudanças externas, mas principalmente pela cura e a renovação no nosso interior.
Jesus nos convida a uma mudança visceral. Jesus nos convida a uma mudança de dentro para fora. Essa é a mudança real. A palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai promover essa mudança interna, porque a palavra, ela consegue acessar os porões da tua existência. Ela vai lá. O autor aos Hebreus diz que ela é a espada do Espírito, que ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então ela alcança aonde a medicina não pode alcançar, ela alcança aonde a psiquiatria não pode alcançar, ela alcança onde a psicanálise não pode alcançar, ela alcança onde a psicologia não pode alcançar. A palavra de Deus alcança. A palavra de Deus foi feita para a alma, para o espírito. Ela vai cuidar da sua alma, do seu espírito. Amém? A verdadeira transformação acontece assim, de dentro para fora. Quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós permitimos que as águas vivas fluam em nós, lavando-nos de dentro para fora. A cura das feridas emocionais, a cura das feridas espirituais, é um mergulho, um convite para nós olharmos para dentro, para os porões da nossa alma, e permitirmos que a luz de Cristo ilumine cada canto escuro esquecido. Talvez dentro de você até hoje tenha aquela criança machucada, adoecida. Está na hora de você quebrar os padrões. Viralizou o vídeo de um menino chorando diante da separação dos pais. E ele dizia assim: o vovô se separou da vovó, agora meu pai quer se separar da minha mãe, até quando? Quebre os padrões de separação, de divórcio da sua família. Quebre esse padrão. Declare a partir de hoje: eu quebro todos os padrões errados da minha vida e da minha família. Eu viverei o novo de Deus. Eu nasci de novo. Eu nasci da água e do Espírito. Quando Nicodemos perguntou como é que uma pessoa pode nascer de novo, a resposta de Jesus envolve a água. Todo aquele que nascer da água e do Espírito. A água, o novo nascimento, vem com esse batismo de água, com esse batismo de fogo. Água e fogo, elementos do Espírito Santo, regendo a nossa vida. Então você é uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo escreveu: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Amém? Um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, um novo jovem. Jovem, Deus está chamando você, jovem. Você que precisa aguçar a sua sede pelo Espírito Santo. Mergulhe nas Escrituras. Esse mergulho é um convite para você olhar dentro de si mesmo, lá nos porões da sua existência, e permitir que a luz de Cristo ilumine cada canto escuro esquecido na sua alma. A verdadeira mudança, a mudança duradoura, começa de dentro para fora. Essa transformação no coração, na mente, no espírito, eu convido a você a buscar neste culto e durante toda essa semana, o resto da sua vida, a sua renovação interior, a sua renovação mental, abrir-se para a cura, onde só Cristo pode efetivamente curar. Cristo cura sim, Cristo satisfaz. Que as águas vivas da palavra de Deus fluam abundantemente na sua vida, trazendo luz, paz, plenitude e alegria. Amém? Lembre-se de que Deus vai utilizar profissionais com ferramentas assertivas para te auxiliar nesse processo de cura, seja por intermédio da psicologia, do aconselhamento pastoral, de outras formas de apoio especializado. Eu não vou subestimar
essas terapias. Faça essas terapias. Se estão te fazendo bem, faça. Mas não esqueça a terapia principal. A terapia principal é essa aqui, ó. Essa é a terapia principal. A palavra cura. A palavra cura. Você vai dar o testemunho. A palavra me curou. A exposição bíblica, as escrituras, elas me curaram, elas me lavaram. A escritura mudou minha forma de ser, minha forma de pensar. Hoje eu sou uma pessoa orientada para a cura, para a saúde. Eu rompi com o ciclo de adoecimento. Hoje não vivo mais no ciclo do adoecimento. Esse ciclo foi encerrado na minha vida. Agora em diante eu vivo o ciclo da cura. É tempo de curar. Amém? Você está vivendo o tempo da cura. Você vai ser uma pessoa saudável, mental, emocional e espiritualmente. E olha aqui, sabe qual é o escudo? O escudo da tua mente. Está aqui, ó. Esse é o escudo da sua mente. Você tem um escudo mental, a palavra. A palavra. A palavra sobre. A palavra dentro. A palavra como o escudo da tua mente. Com essa palavra, com essa espada, você vai apagar os dardos inflamados do maligno. Ele pode lançar os dardos, mas você os apaga com a palavra, com o escudo da sua fé, em nome de Jesus. E você vai ser uma pessoa saudável. Amém? Então um vai curar o outro, um vai ajudar o outro. O passado ficou aquela pessoa que tanto te adoeceu, que tanto te machucou, tanto te fez sofrer. Ela já ficou no passado. Você daqui para frente vai caminhar com uma pessoa que te traz cura, que te faz bem. Você nunca mais vai conviver com pessoas tóxicas. Ninguém aqui é obrigado a conviver com uma pessoa tóxica. Será que alguém aqui foi colocado numa camisa de força? Você é obrigado a conviver com essa pessoa? Não, eu não sou obrigado a conviver. Então você vai se distanciar de pessoas tóxicas. E você vai se aproximar, você vai se aliançar com pessoas que geram vida, com pessoas que são fonte. Tem uma fonte de água viva jorrando dentro dessa pessoa. As palavras dessa pessoa são um manancial de vida, um manancial de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Nós somos esses canais de bênçãos. É tempo de curar, é tempo de amar, é tempo de restaurar. Tudo vai ser restaurado em nome de Jesus, amém? Você vai ser muito melhor a cada dia, em nome de Jesus. Eu quero ver você bem, saudável, forte, cumprindo a sua missão, o seu desígnio, a sua vocação. Você é uma bênção. Seja uma bênção para a sua família, seja uma bênção para as pessoas que você conviver. Olha, até amanhã o seu bom dia vai ser diferente. As pessoas vão notar, mas você está diferente. O que foi que aconteceu? Aí ele disse: ontem eu tive um encontro com a fonte. Com a fonte? É isso mesmo. Ontem eu me encontrei com a fonte de vida. A fonte que dá energia, a fonte da medicina, a fonte da cura, a fonte da sabedoria, a fonte onde emana todo o amor, toda a graça, toda a esperança, a fonte de todo o perdão, a fonte que restaura. Eu bebi dessa fonte e essa fonte me trouxe vida. Hoje essa fonte está dentro de mim, mora dentro de mim. Essa fonte bendita é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.